Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós estamos no capítulo 18 do livro de Provérbios. Se você não estava acompanhando antes, aproveita essa oportunidade e começa a acompanhar comigo. Vamos começar fazendo uma oração? Pai, obrigada pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Obrigada pelo milagre da vida. Obrigada, Senhor, pelo entendimento e ensinamento que o Senhor nos traz a respeito da Tua Palavra. Que gere frutos em nosso coração, Senhor, que nós possamos ser transformados dia após dia através da Sua Palavra. Amém. No capítulo 18 começa assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras dos homens são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoite. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro, que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega, e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Aqui no capítulo 18 nós vamos ver, logo no versículo 2 falando: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Nos lembra, que existe às vezes muita busca pela exposição do que nós sabemos, sem de fato nós termos algo para acrescentar, mas pelo prazer de mostrar, eu sei isso. E é importante nós nos atentarmos para essa questão. Será que eu estou querendo expor esse conhecimento porque eu quero ajudar, eu quero acrescentar de fato na vida de alguém, ou eu simplesmente quero fazer para mostrar que eu sei? Porque quando eu faço para mostrar que eu sei, eu estou sendo tola. Não é, o meu conhecimento ele não está sendo de utilidade nenhuma, a não ser para me mostrar, para me expor ao outro como forma de, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Então nós precisamos nos atentar a isso. Aqui nos versículos do 6 ao 8, a gente vai ver falando muito sobre a importância das nossas palavras, que ele diz: as palavras do tolo provocam briga, a conversa do tolo é a sua desgraça, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. E nos mostra, como a gente precisa estar atento às nossas conversas, às nossas palavras, aquilo que a gente tem comunicado, Porque o tolo, o caluniador, e eles causam brigas, e eles usam a palavra, as suas conversas, como armadilha. Então nós precisamos não somente nos atentar para esse tipo de conversa, e nos atentar para também não sermos esse tipo de pessoa que é tola, que dá lugar à calúnia, que dá lugar à discussão, a brigas, pelo falar, que não preserva as suas palavras, que não se preocupa em prestar atenção no que tem falado.
Lá no versículo 10 vai falar assim: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ele e estão seguros. Nos lembrando que o Senhor, ele é a nossa segurança. Ele é o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso protetor, aquele que está ali cuidando de nós. No versículo 12 fala: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Aqui nos lembra, né, que o primeiro lugar a gerar a queda é o nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que o pecado já se fez, o pecado está na ação, quando na verdade anteriormente ele já foi gerado no nosso coração. Por isso que a queda ela vem do coração. Por quê? O coração se envaideceu, o coração não olhou as suas... nós não nos atentamos para o nosso coração, para o pecado que já estava sendo gerado e contido ali. Então, quando nós chegamos a expor, já é grande coisa. E aqui está falando sobre vaidade. A vaidade que leva à queda do homem, enquanto a humildade ela antecede a honra. Nós precisamos nos atentar para isso. Será que nós temos sido vaidosos em nossos corações? E quando nós falamos de vaidosos, nós estamos falando sobre cuidar. Você se cuidar, está falando sobre quando você se vê em alta conta demais, quando você é mais importante, quando a sua grande preocupação é você, o seu coração se deixa envaidecer e você não se atenta para a humildade. Nós precisamos sempre estar alertas sobre isso, porque o nosso coração é um coração enganoso. Só o Senhor conhece o nosso coração e muitas vezes nós mesmos nos enganamos em relação ao que estamos sentindo, nos enganamos em relação a como estamos visto a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor esquadrinhe os nossos corações e nos mostre o que há de errado nele, o que precisa ser transformado. No versículo 19, vai dizer assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Aqui fala uma coisa que a gente já citou em outros capítulos, que é a questão da ofensa, fala sobre o coração ofendido. Aqui fala do poder da ofensa, que é uma pessoa, ela se torna mais inacessível quando ela é ofendida, quando ela se sente ofendida, do que uma cidade fortificada. Olha o tamanho da ofensa que pode gerar numa pessoa. Existe um livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás. E ele fala do grande poder que a ofensa tem em manter as pessoas fora da igreja e manter as pessoas longe uma das outras. Porque o inimigo ele usa muito isso. As pessoas, por conta disso, dessa falta de perdão, dessa questão da ofensa, de coração amargurado. Então nós precisamos nos atentar a isso, a nós não sermos pessoas altamente ofendidas, a nós cuidarmos do nosso coração, entendermos o perigo da ofensa, mostrando aqui como é ser mais inacessível do que uma cidade fortificada. Gente, imagina o que é uma cidade fortificada. É extremamente difícil de você adentrar. E tá mostrando aqui que a pessoa que tem o coração ofendido, ela é mais difícil do que isso, de uma cidade que está coberta de coisas que impedem a entrada. Uma pessoa com o coração ofendido é isso, o coração dela está duro, o coração dela está amargurado. Então nós precisamos nos atentar para o perigo da ofensa, para nós guardarmos o nosso coração da ofensa. Lá no versículo 21 vai dizer assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A vida e a morte, elas estão em nossas palavras. E aí a gente começa a pensar, as nossas palavras, elas têm edificado ou elas têm destruído? Como tem sido o nosso falar? E diz, né, quem gosta de usá-la comerão do seu fruto. Se eu estou usando ela para a vida, eu vou comer do fruto da vida. Se eu estou usando ela para a morte, eu vou comer do fruto que gera a morte na minha vida. E encerrando esse capítulo, lá no versículo 24 diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Nos lembra, né, que sobre escolhermos bem nossas amizades, escolha ter amigos leais. Não é porque nós estamos cercados de pessoas que de fato nós temos companhia. Mais importante do que viver cercado de pessoas é viver próximo às pessoas certas, a pessoas que acrescentam, a pessoas leais.
Então, gente, esse foi o capítulo 18 do livro de Provérbios. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe sua curtida aí, porque é muito importante saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo.